tipo de relacionamento entre o poder executivo e o poder legislativo. No sistema presidencialista, o presidente ele é eleito diretamente ou indiretamente. E ele tem um mandato determinado e durante o qual exercerá a função executiva, ou seja, eleição, cada 4 anos. Nesse sistema, todo o poder executivo se concentra no presidente, que tem como prerrogativa escolher seu ministro gestor de diferentes políticas públicas. E ao contrário do presidencialismo, no sistema parlamentarista, há forte interação entre o executivo e o legislativo. E ele é fundado na distinção entre chefe do Estado e chefe do governo. Olá, meu nome é Diego e eu vou falar um pouquinho sobre partidos e sistemas eleitorais e também sobre Estado moderno versus Estado-nação. Recebe o nome de partido político a organização burocrática que tem por objetivo conquistar e exercer poder político, dotado de uma ideologia ainda que tênue. O partido político é uma organização que defende o interesse de uma parcela da população e, buscando promovê-lo, organiza-se para disputar eleições, conquistar o cargo e, assim, fazer valer esses projetos. As organizações partidárias variam de acordo com o sistema eleitoral ao qual estão submetidas. Norberto Bobbio define o sistema eleitoral como os procedimentos institucionalizados para a atribuição de encargos por parte dos membros de uma organização ou de algum deles. De forma mais simples, o sistema eleitoral é a forma como são estipuladas as regras que determinam como os votos de uma eleição atuarão na definição do corpo político que exercerá o poder de um governo legítimo. Depois corta, relaxa. Pronto. Quando falamos do conceito de Estado, referimos-nos aos mecanismos de controle político de um governo que rege determinado território. Organizações como o Parlamento ou o Congresso, instituições legais e um exército permanente são ferramentas utilizadas pelo governo para controlar as várias esferas que compõem a sociedade de um Estado-nação. Um Estado-nação é constituído por uma massa de cidadãos que se considera parte de uma mesma nação. Sob essa perspectiva, podemos afirmar que todas as sociedades modernas são Estados-nações, isto é, todas as sociedades modernas estão organizadas sob o comando de um governo instituído que controla e impõe suas políticas. Muito embora a entidade do Estado tenha existido em vários momentos da nossa história, há algumas características que diferenciam os Estados-nações modernos que observamos hoje daqueles que surgiram nas sociedades tradicionais e não industriais. Oi, eu sou a Karen e eu vou falar sobre o Estado liberalista e o absolutista. Primeiro eu vou falar sobre o Estado absolutista. Basicamente todo o poder ao rei, ou seja, o rei organiza tudo, ele toma conta de tudo, ele é o manda-chuva, ele manda em tudo, ou seja, ele organiza o exército, ele coloca os decretos, ele cobra os impostos, ele manda em tudo e você tem que obedecer aquela ordem que foi dada. Todo mundo tem que obedecer, ele manda, ele desmanda em qualquer coisa, sem precisar perguntar e questionar e perguntar pra quem e o que, e ele não deve satisfação a ninguém, porque ele simplesmente manda. Agora eu vou falar sobre o Estado liberal. O Estado liberal ele surgiu junto com o liberalismo econômico, porque eu vou falar do liberalismo político. O liberalismo político ele pregava basicamente que os seres humanos precisavam sim de seus direitos. Ele precisava ter direito à vida, à saúde e entre outras coisas, entendeu? Então, tipo assim, não precisava ser tipo assim o remandar e desmandar, porque isso impedia que as pessoas tinham seu direito, tivessem seu direito. E quando entra o Estado liberal, ele é basicamente isso. As pessoas têm sim o seu direito, elas podem sim trabalhar, mas ela tem direito a trabalhar, ela tem direito à sua comida, ela tem direito à sua vida, ela tem direito à água, entre essas coisas. Basicamente, os direitos humanos da Constituição brasileira. Oi, gente, meu nome é Laís. Vou falar sobre o socialismo no século XIX. Então, o socialismo é um sistema político-econômico ou uma linha de pensamento criada no século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. Os precursores dessa corrente de pensamento foram Said Chonsimil. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o nazismo e o fascismo. Vamos lá. Agora eu vou dar um breve resumo sobre o fascismo. O fascismo é uma doutrina totalitária desenvolvida por Benito Mussolini na Itália a partir de 1919. Durante seu governo,
1943 e 1945, o fascismo deriva de fácil, nome de grupos políticos ou de militância que surgiram na Itália entre fins do século XXI e começo do século XX, mas também de fasces, que nos tempos do Império Romano eram um símbolo dos magistrados, um machado cujo cabo era rodeado de varas, simbolizando o poder do Estado e a unidade do povo. Os fascistas italianos também ficaram conhecidos pela expressão camisas negras, em virtude do uniforme que utilizavam. O fascismo é uma doutrina e uma prática política estadista e coletivista, opondo-se aos diversos liberalismos, socialismos e democracias. A palavra fascismo adquiriu o significado de qualquer sistema de governo que, de maneira semelhante ao de Benedito Mussolini, exalta o Estado e usa modernas técnicas de propaganda e censura para suprir a oposição política, fazendo uma severa arregimentação econômica, social e cultural, sustentando-se no nacionalismo e por vezes na xenofobia, nacionalismo étnico, privilegiando os nascidos no próprio país, apresentando uma certa apatia ou indiferença para com os imigrantes. Vontade de potência. O conceito de vontade de potência foi criado por Nietzsche como base para o desenvolvimento de outras ideias. Trata-se de uma proposição ontológica que sustenta toda sua teoria, inclusive sua genealogia da moral é retirada das relações entre a vontade de potência e dionisíaco é uma expressão relativa ao que vem dos deuses Apolo e Dionísio, expressão popularizada e tratada por Nietzsche como um contraste no livro. O nascimento da tragédia entre o espírito da ordem, da racionalidade e da harmonia intelectual, representado por Apolo, é o espírito da vontade de viver espontânea e extasiada, representado por Dionísio, um quadro das distinções corriqueiramente apresentadas entre Apolo e Dionísio, embora não retratam verdadeiramente suas essências, podem ser descritas da maneira que segue: Apolo, bela aparência, sonho, forma, limite, princípio de individuação, resplandecente, ordem, serenidade, etc. Dionísio, música, embriaguez, uno primordial, não há forma, sem limite, indiferenciação, essência, desmedida, domínio subterrâneo e etc. Genealogia da moral é o livro em que Nietzsche procura entender a moral. Faz isso procurando o surgimento dos conceitos de bem e mal na história, isto é, procurando a origem dessas palavras. Nietzsche recorre à genealogia dos conceitos e à etimologia das palavras. Saber o significado das palavras e conhecer a história de sua evolução é a única forma de penetrar na fonte de onde brotam a moral e os valores. Ele descobre que a moral depende da história e propõe outra moral que esteja livre das forças históricas. Luta entre classes que seja ascéticas. O niilismo é uma escola que exalta radicalmente a concepção materialista e positivista. Ela retira do âmbito do Estado, da religião e da família todo o poder, a capacidade de reger os passos do homem. Esta linha filosófica
influi nas mais distintas áreas do conhecimento humano, na literatura e da arte, as ciências humanas e sociais, passando pelas esferas da ética e da moral.